Muito bom dia, boa tarde, boa noite, minhas lindas e queridas turmas. Como é que vocês estão? Eu aqui, eu tô morrendo de saudade de vocês, com um coraçãozinho partido de saudade, porque eu acho tão gostoso o nosso encontro. Meus meninos e meninas da FACAP, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de processo civil, dessa vez processo civil 4, ok? Vamos tratar de execuções. Para quem não me conhece, porque essa aula faz parte do projeto de EAD da FACAP, em razão do isolamento social que a gente está vivendo nesse momento, para evitar a propagação do coronavírus, né? E dessa Covid-19, que é uma doença muito agressiva. Então estamos fazendo as aulas todas à distância. As aulas presenciais ficarão para um outro momento, quando a gente poderá voltar a se abraçar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de processo civil e de introdução ao estudo de direito, e hoje nós vamos ter uma aula sobre processo civil, tratando de processo civil 4, que segundo a nossa ementa, se trata de processo de execuções. Aqui está meu nome, meu Instagram, meu WhatsApp, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, a gente está ainda na primeira unidade e espécies de execução a gente trata na realidade na segunda unidade. Mas como é que eu já vou trazer execução por quantia certa para os dias de hoje? Para os dias de hoje, se ela é uma das modalidades, uma das espécies de execução. Por quê? Porque a execução, vou mostrar a ementa aqui para vocês agora. A execução por quantia certa, apesar de ser uma das modalidades de execução, ela é o modelo padrão, digamos assim. Ela serve para se trabalhar em todas as outras execuções. Então, segundo a nossa ementa, ela está aqui muito sabiamente, muito bem escolhida a posição dela aqui nesse momento, por constar logo na primeira unidade, porque o aluno já vai tendo contato com a principal modalidade de execução. Então, a gente vai começar a falar hoje, certo? Porque tudo que você aprender sobre a execução por quantia certa vai se aplicar 70%, 80%, 60%, a depender do caso, a todas as outras modalidades de execução. A execução de obrigação de dar, obrigação de entregar, de fazer, perdão, que no final das contas pode se converter numa obrigação de pagar, e aí vai ser uma execução por quantia certa, a depender do contrato, da situação do caso concreto, né? Então hoje nós vamos ver uma das modalidades de execuções, ok? Peraí, mas não são essas execuções aqui não, tá? Não são essas execuções, desculpem, eu acho que esse slide caiu aí por engano. Vamos lá, execução por quantia certa contra o devedor solvente. Qual é o objetivo da execução? Qual é o objetivo principal da execução? É justamente tirar do devedor aquele patrimônio que pertence ao credor. Aquele patrimônio que é para ser do credor, mas ele não está na propriedade. Então, Didi, traz Didi, para quem não conhece, Didi, para os íntimos, é Cândido Rangel Dinamarco, tá? Isso é mentira, eu nunca ouvi na vida, essa intimidade é responsabilidade só minha, tá certo? Cândido Rangel Dinamarco traz esse conceito aqui para a gente, que é muito bom, muito interessante. Ele diz que execução por quantia certa visa a passar ao patrimônio do credor uma quantia determinada de unidades monetárias, às quais ele tem direito, mas sobre elas não dispõe de direito de propriedade. Como direitos pessoais que são, os créditos em dinheiro não implicam uma relação direta entre o titular e o bem, ao contrário dos direitos reais. Lembram, né? Direitos reais, tá ok? Segue a coisa. Perfeito, isso aí fica para outra situação. Cujo titular é autorizado a exercer diretamente sobre estes todas as faculdades inerentes ao direito que tem. Aí está muito bem descrito lá no caput do artigo 1228 do Código Civil, ok? Cândido Rangel Dinamarco, um nobre, uma pessoa maravilhosa. Esse é um conceito que a gente traz dentre os mais bonitos que tem na nossa doutrina processual. Então, sobre questão de conceito doutrinário, a gente tem agora um conceito que é o conceito legal da coisa. Está subscrito no artigo 797 do CPC. Nele está dizendo o seguinte: ressalvado o caso de insolvência, prestem atenção, do devedor, claro, em que tem lugar o concurso universal, e aí você já tem as outras modalidades, né? Hoje você tem a recuperação judicial e por aí vai. Realiza-se a execução no interesse do exequente pela penhora, olha só, pela penhora
Ou seja, já está se falando em um ato de constrição de bens. Expropriação. A penhora precede a expropriação. O objetivo é o que, segundo o conceito que a gente viu? Extrair do patrimônio do devedor aquilo que é de direito do credor. E no caso, como a gente está falando em execução para pagamento de quantia certa, ó, dinheiro, din-din, beleza? O direito de preferência sobre os bens penhorados, ok? Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. É o que nos diz o artigo. Veio uma pedrinha de gelo. Pronto, pois bem. Por que se fala em expropriação? Porque a expropriação é o objetivo, é o meio pelo qual o Estado juiz tem, de justamente subtrair, não subtrair, fica meio estranho, mas de tirar da posse do devedor aquilo que hoje é para ser de obrigação, ser de direito do credor. Então, é a maneira que o Estado tem fazendo a expropriação dos bens. Nesse caso, a gente está falando de dinheiro. Mas quando não se tem dinheiro para poder expropriar, então vai-se diante de algum patrimônio físico dele, um imóvel, um automóvel, um semovente, certo? Qualquer coisa dessa natureza que vocês já aprenderam nos conceitos lá de direito civil e a gente não vai tratar desse assunto agora. Então, vai-se atrás desse patrimônio para poder, no futuro, transformá-lo em dinheiro e entregar a quem é de direito. Vocês estão lembrados como funciona o processo de execução? A gente vai dar mais uma revisada nisso, viu? Desde a primeira aula que a gente teve. Então, expropriação. A expropriação está prevista no artigo 824 do Código de Processo Civil. A expropriação diz que a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Aí o 825 ele já diz quais são os atos que constituem a expropriação: adjudicação, alienação, apropriação dos frutos. Então são essas espécies. E aí antes de adjudicado, vem dizendo o 826, antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada, acrescida de juros, custas, honorários advocatícios. Olha que palavra linda. Honorários advocatícios. É claro, a gente sabe que a norma processual ela preza principalmente a vigente. A nossa norma processual atual ela preza pelo poder conciliatório, pelo poder de autocomposição das partes. Então ela não vai inviabilizar nunca a possibilidade de uma composição. A judicialização hoje é a última instância, é o último caso. Então o que se pressupõe é que a qualquer momento o executado pode vir a liquidar aquele seu compromisso. E aí, aquela dúvida, será que é realmente necessário? Realmente a expropriação é necessária? Vamos ver o que é que nos diz? O mestre responde. E aí, mais uma vez, Didi, para os íntimos, vem dizendo: como o credor, por dinheiro, tem um direito a este, mas não é seu proprietário, para que ele venha a recebê-lo, é necessário que o Estado juiz o retire do patrimônio do obrigado e o passe a ele. Isso aí significa o quê? Expropriação. É retirar do patrimônio do devedor aquilo que é de direito do credor e entregar a quem é de direito. Ok? Beleza? O restante do conceito segue para vocês darem uma estudada nele. Vamos lá. E aí? Qual é o procedimento? Cumprimento de sentença ou processo de execução autônomo? Fica a questão. Muito claro. Vocês estão lembrados que no cumprimento de sentença, esse pedido, esse requerimento, não se trata de um processo de execução. O cumprimento de sentença, na realidade, ele é mais uma fase do processo. Uma fase daquele processo de conhecimento que iniciou lá atrás e que hoje perdura em uma nova fase. Antigamente, antes de 2006, a gente tinha que mover uma nova demanda. Então, encerrava o processo, saía a sentença, era prolatada a sentença, aquele processo tinha que transitar em julgado para que você pudesse iniciar um novo processo chamado de processo de execução. Olha só que trabalheira danada. Hoje o legislador, hoje não, desde 2006, a gente trabalha, na verdade, com a fase de cumprimento de sentença. O que significa? Terminou a sentença daquele processo que começou lá atrás com o pedido do autor, com a propositura da petição inicial, certo? Que é um requisito de existência do processo, não se esqueçam disso. Começou lá atrás com a propositura da petição inicial
e passou por tudo aquilo, audiência de autocomposição, contestação, réplica, audiência de instrução e julgamento, razões finais ou alegações finais, como você queira chamar, sentença, e subiu para o tribunal, fase recursal, que é mais uma fase, o processo não mudou, continuou mesmo, foi lá para o tribunal, desceu, transitou em julgado, não cabe mais recurso, a requerimento da parte que não pode quedar-se inerte, faz-se o pedido de cumprimento de sentença. A norma processual, e nem mesmo a lei 11.382, eu acho, de 2006, não prevê pagamento de custas. Portanto, alguns tribunais, até o do nosso, de Pernambuco, por exemplo, instituiu uma instrução normativa, um ato normativo, uma resolução, não me recordo agora, número 89, certo? Alguma coisa desse tipo. Dizendo o quê? Que devem ser pagos, as custas processuais devem ser pagas no ato do requerimento do cumprimento de sentença. Olha que absurdo, que verdadeiro absurdo, porque a norma processual não prevê, não há nenhum custo adicional. Ah, peraí, só um minutinho aqui, peraí, só um minutinho, pose para a foto. O slide ficou mais bonito agora com a foto. Bom, a norma processual não prevê em nenhum momento que haja o pagamento de custas. Isso é inovação, é uma forma de captação de dinheiro, porque realmente não há essa previsão legal. E aí, claro, quem decide são os magistrados mesmo, está resolvido. Mas vamos mudar de assunto, senão eu vou desabafar demais aqui com vocês. Vamos voltar. Então, quando se trata de um título executivo judicial, a gente tem que fazer pelo cumprimento de sentença para dar continuidade àquela fase processual. Quando se trata de um título executivo extrajudicial, você tem que entender, ali um título executivo extrajudicial, não havia nada antes dele, além daquele título. Um contrato, por exemplo, assinado por 2 testemunhas, por uma não é título executivo extrajudicial, ok? Por nenhuma, que não é nada mesmo. Aí você tem que partir para ação de conhecimento para tentar ver o que é que você vai fazer. Por 2 você ainda pode tentar ver a possibilidade, aí talvez de uma monitória, dependendo das circunstâncias. Mas vamos lá. Em se tratando de um título executivo extrajudicial, você vai ter que dar origem ao processo. Mas não é uma ação de conhecimento, é um título executivo extrajudicial que vai tramitar sob a legislação total do processo de execução. Toda. E vai caminhar normalmente até o final. A defesa do executado vão ser embargos e tudo mais, e não contestação como é do processo de conhecimento. Em se tratando disso, a gente tem umas exceções. Para ser ação autônoma, tem que ser título executivo extrajudicial, sim. Mas, como tudo no direito, nunca 2 mais 2, graças a Deus, é dinâmico, é mutante, é vivo. Então a gente tem algumas exceções, que são 4 títulos executivos judiciais, que na realidade vão ser executados por um processo de execução autônomo e não por cumprimento de sentença. Quais são? Sentença condenatória penal, sentença arbitral, sentença estrangeira ou decisão interlocutória estrangeira. Mas por que, Rosenberg, você está dizendo isso agora? Simples, meus filhos e filhas. É muito simples, meninos e meninas, entendam uma coisa. Para se cumprir uma fase de execução, a gente tem que ter tido algo antes. Assim, nem ciclo se começa antes que o outro termine, não é verdade? A não ser que ele comece do nada, e aí ele termina e dá origem a um novo ciclo que vai adiante. Isso me fez até lembrar de algo muito poético do meu passado. Mas, para que haja isso, tem que ter havido um processo anterior. Então, no caso do cumprimento de sentença do título executivo judicial, a gente teve uma ação cognitiva que passou pela cognição exauriente, fez todo o conhecimento do feito, e aí originou a sentença que vai ser cumprida naqueles mesmos autos. Beleza até aí? Ok. Quando a gente fala dessas sentenças, sentença penal condenatória, sentença condenatória penal, sentença arbitral estrangeira ou decisão interlocutória estrangeira, a gente tem o seguinte: houve processo nesses casos? Houve. Mas no caso da ação criminal não foi na justiça civil, foi na justiça penal. Então por isso não tem como cumprir, porque a justiça criminal trabalha com restrição de direitos e de liberdade, e não com dinheiro, com numerário. Isso compete à justiça civil. Então, a sentença condenatória penal, aquela, quando você vê lá no código, eu não sou bom em penal, mas você vê lá no código,
Tal ato, pena de tanto de reclusão ou de detenção, mais multa. Aquela multa não vai ser executada na justiça penal, e sim na justiça civil. Então ela tem que vir para a justiça civil para que a gente possa executar. Beleza? A mesma coisa, a sentença arbitral foi no juízo arbitral, a sentença estrangeira foi lá fora, a decisão interlocutória estrangeira foi lá fora, não teve nenhum processo se transitando aqui na vara civil. Então, nas varas cíveis para que a gente pudesse dar continuidade a ele numa nova fase de cumprimento de sentença. Aí sim, nesses casos, será um processo autônomo de execução. Antes da gente terminar, eu quero dizer o seguinte, vamos dar uma pausazinha agora, certo? Mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Como no direito é muito bonito isso aí, eu trouxe essas exceções, aí você deve ter dito, poxa, mas ele estava dizendo que era assim e agora já tem exceção. É bom a gente lembrar, viu, meninos do 7º período, que a gente, lembrem que eu falei essa frase, criei essa frase lá na sala de vocês. No direito, o sempre e o nunca, sempre devem ser entendidos como um talvez. Ok? Beijão, até já.